Bom, então com a palavra, o nosso professor de hoje. Boa noite. Tá ligado? Tá ligado? Tem alguém aqui a primeira vez hoje aqui na casa? Chegou hoje pela primeira vez? Não? Seja bem-vindo, tá? Seja bem-vindo. Todo mundo já tem mais do que 10 minutos de espiritismo, todo mundo é veterano, né? Mais de 10 minutos. Mas eu gosto sempre de reforçar que a nossa doutrina é uma doutrina cristã, o espiritismo cristão, que é a doutrina de Jesus Cristo. Jesus, como judeu, tinha como base o judaísmo. E ele foi criticado pelo que ele pregava. Ele disse, olha, eu não vim mudar a lei, eu vim fazer cumprir a lei, o Velho Testamento. Só que ele veio separar o joio do trigo. Ele veio dizer, olha, não é para olho por olho e dente por dente. Não, não é isso. É perdoa 70 vezes 7. Né? Ele veio dizer, ó, dê a outra face. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Ele veio fazer cumprir a lei. E Kardec, no século XIX, recebe a doutrina espírita, que é o Consolador Prometido, em cima da doutrina do Cristo, de Jesus Cristo. Então, o nosso espiritismo é o espiritismo cristão. Eu sou de uma origem presbiteriana, que eu falo sempre, e hoje é um dia especial da minha origem, que em 1934 foi fundada a Igreja Presbiteriana de Maria da Graça, no bairro de Maria da Graça, na casa do meu bisavô, que hoje seria o aniversário do meu bisavô. Ele está aqui presente e está feliz com a gente. Vovô Alfredo Rebouças. A igreja foi criada e justamente por acaso e não por acaso me escalaram para falar no dia do aniversário dele. Então, uma coisa interessante é que somos todos cristãos. O que vai mudar é a questão filosófica, é a questão moral, é como a gente vai ver a doutrina do Cristo de uma forma sintética, de uma forma prática, consciente. E muitas vezes, o que nós chamamos é a fé o quê? A fé raciocinada. Na igreja onde eu fui criado, muitas vezes as respostas não me eram com respostas coerentes. E isso me deixava um vazio. Por volta dos 12 anos eu conheci um moço chamado Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, e aí eu comecei a me interessar pela doutrina espírita, porque pela minha base bíblica, eu não tinha respostas. E quando eu conheci Kardec, o Evangelho, as coisas começaram a se encaixar. Começaram a se encaixar de uma forma muito clara. Até porque, depois que eu aprendi a ler e escrever com 8 anos, eu fui para a escola dominical. Então, o primeiro livro que eu ganhei foi a minha Bíblia, que eu ganhei quando eu nasci em 1961. Está ela aqui, ó, velhinho. Ó. Até hoje eu tenho a minha Bíblia, né? E que eu gosto de alguns profetas que, se eles fossem no mundo atual, seriam os médiuns. Muitos eram médiuns que recebiam essas mensagens. E uma vez eu estava conversando com o Gilberto, muitas vezes a gente conversa aqui embaixo, e Gilberto falou, poxa vida, o Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, será que nós estamos perdendo? Nós estamos perdendo essa oportunidade de ser o coração do mundo e a pátria do Evangelho? Aí eu lembrei de Isaías, que ele estava se preocupando isso antes de Cristo. Preocupando com Israel, que era o povo escolhido por Deus, porque era o povo que só tinha um Deus. Os outros eram panteístas, então já tinha um Deus, de uma questão moral. Então ele diz o seguinte, já brabo, já dizia Isaías, e a gente pode falar do Brasil. Ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. Quantos nós ficamos revoltados contra Deus, né? Por que eu, meu Deus? Por que essa doença comigo, né? Aí, se Emmanuel estivesse aqui, eu diria, por que não você? Você não é melhor do que ninguém, né? Vai ficar doente, todos nós. Mas faz parte do ciclo. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento o dono da sua manjedoura. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel e voltaram para trás. Porque é a vez de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia. Toda a cabeça está doente e todo o coração está enfermo. Isaías já vinha chamando atenção para o povo pela corrupção. Porque eu falo muito de ética, não da ética e da moral, da ética, que é a base da moral de uma sociedade.
Para o índio andar nu é ético, não é amoral. Andar nu. Você chegar lá de calça terno e gravata e dizer que você é maluco. Vamos fazer uma pagelança contigo lá. Porque é normal andar nu, não é verdade? Mas a gente já não anda nu, a gente já tem uma outra ética, uma outra moral. Então, a ética ela é a base da moral, que eu falo sempre. Qual é a base? É eu quero, eu posso, eu devo, eu quero, mas não posso, posso, mas não devo, devo, mas não quero. Se tiver um não, não faça. Se você fizer, vai prejudicar alguém, não faça. Eu quero roubar dinheiro, eu quero. Eu posso roubar o dinheiro da merenda escolar, eu posso. Eu devo, não. Então não faça. Agora, se você diz que eu posso, quero dinheiro, eu posso roubar e eu devo roubar, você está com uma ética, cria uma moral dentro de um grupo social que para ele isso é normal. Nada demais. Se eu não fizer, o outro vai fazer, vamos fazer. E quantos de nós no dia a dia não somos levados nessa maré e vamos criando o quê? Vamos criando problemas para a vida futura. Que o Espírito é eterno. O mundo não acaba. Bem, antes de começar, eu não comecei a palestra não, tá? Ainda vou começar. Para quem já sabe, eu peço. Desculpa para quem não sabe. Eu vou falar a célula humana, quem não conhece, eu vou representar como qualquer professor de biologia do ginásio, como um ovo. Um ovo, em que a gema é o núcleo onde estão os cromossomos, a clara é o citoplasma, e aqui onde fica aquela fritinha é a membrana da célula. A célula é a unidade do corpo. Aqui é que tudo acontece. É na célula que a gente tem energia. É a célula que faz onde tudo acontece. Tudo que a gente come vira açúcar, que é a glicose. Ela vai entrar para cá e vai ser metabolizada no mitocôndrio, onde vai gerar energia. Você está com anemia, para você ficar fortinho e tal. É na célula que isso acontece, na unidade. É ali que acontece tudo. Eu não vou complicar muito, não. Mas o camarada, quando come demais, às vezes acontece isso com algumas pessoas, comem demais, aí não precisa mais de tanta glicose. A célula está cheia de glicose. Aí o que ela faz? Como a glicose, outra, como o G, é muito, elas vão se juntando em 3 moléculazinhas de 3 glicoses e formam um triglicerídeo, que o doutor, né? E os triglicerídeos estão altos, tem que fazer dieta. Claro. E aí, por quê? Porque se você tiver muito triglicerídeo, vai formar uma coisa chamada ácido graxo, que é a gordura. Essa gordurinha que a gente guarda aqui, ó, porque eu vou guardar, se um dia eu precisar, eu uso. Bem, isso aqui é só para entender o que é o metabolismo da célula. É o metabolismo celular. Porque eu vou falar metabolismo da alma. Para a gente começar a entender alguma coisa nesse sentido. Tem uma outra passagem que eu gosto muito de falar. É que eu me perco aqui com a Bíblia, mas eu me acho. Nós vamos falar de Mateus na essência. Mateus, que eu gosto muito, porque existe um espírito que, quando eu conheci, foi assim, amor à primeira vista, chama-se Eurípides Barzanufo. E tem várias coisas que eu fui vendo da vida dele, que eu também pensava parecido com ele. Devo ter sido aluno dele em algum passado. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome de sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração. Esse aqui, quando eu li isso, com a volta dos 9 anos de idade, o pastor quase me expulsou da igreja. Não sabe porque foi meu avô que fundou, senão eu tinha sido expulso da igreja. Aí ele ficou meio assim, eu era da família, ele ficou meio assim, não me botou para fora da igreja, não. Porque quando ele fala que é assim, ó, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Como é que eu vou limpar meu coração com água sanitária, com bombril? Como é que eu vou limpar meu coração? O que é limpo de coração? Bem-aventurados os pacificadores, que serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós. As bem-aventuranças. E aí, uma das coisas também que me deixava preocupado é
como é que pode ser bem-aventurado um camarada que está aflito? Né? Aí eu perguntava isso para o pastor, ele não me explicava direito, não. Como é que pode um aflito ser bem-aventurado? Porque se nós aqui não estivéssemos aflitos, numa segunda-feira, a gente não estava aqui na Casa Espírita hoje. Bem-aventurada a aflição de cada um de vocês. Porque é graças a essa aflição que a gente procura Deus. A gente quer saber algo mais. A gente tem noção que algo acontece e que vai continuar acontecendo pós a morte. A gente quer uma explicação, a gente quer entender isso, a gente precisa entender isso. Como essas coisas funcionam no dia a dia. Bem, eu vou falar sobre o tema que é o perdão. 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 Perdão é fácil, né, gente? Todo mundo aqui já perdoa. Todo mundo aqui perdoa com tranquilidade. E aí o que acontece? Nas faltas que a gente comete, nós podemos ser perdoados, mas não estamos limpos. Bem-aventurados limpos de coração, que verão a Deus. Nas faltas nós somos perdoados, mas não somos limpos. Para a gente ser limpo das nossas faltas, vamos ter algumas reencarnações, que é a misericórdia de Deus. Só que eu estava conversando outro dia com o Samuel, na quarta-feira, no trabalho que a gente faz aqui na casa, que está faltando corpo para o pessoal reencarnar. Está faltando corpo. O pessoal não quer ter filho. Já viu a pirâmide do IBGE no Brasil? A pirâmide demográfica era assim, ó. Nascia muita gente, né? Trabalhando, pagando a previdência, para o Gilberto ficar aposentado aqui em cima. Agora mudou. Agora já tá, a pirâmide já está assim, ó. Já não está nascendo gente. O pessoal não tá... Segundo o IBGE hoje, é menos de um filho por família. Por quê? Porque tem gente que não tem nenhum, ou tem um, e tem gente que tem 4, 5. Mas na média, na mediana da estatística, hoje não está nascendo gente. No Brasil e no mundo. Na França, por exemplo, quem tem 3 filhos não tem desconto no imposto de renda, a creche é grátis, o estudo até o ensino médio é grátis, e ele não paga transporte, nem ele é família, até entrar na universidade. Na França, isso é política social do governo para nascer gente. Porque a Previdência vai quebrar na França. Não vai ter trabalhador, não vai pagar, não vai aposentar, não vai pagar imposto. O governo vive de imposto. Não vai ter população para trabalhar. Então já começa esse estímulo que as pessoas não... Então, quando a gente lê essas notícias no jornal, eu pego tudo isso que eu leio, eu trago para a doutrina espírita. Caramba, está faltando corpo. É a minha conclusão logo, né? Eu não penso na Previdência Social, está faltando corpo para nascer gente. Tem gente clamando para nascer. E aí vem uma outra conclusão. Será que essa vai ser a minha última oportunidade aqui no planeta Terra? Será que eu vou ter outra chance de encarnar nesse planeta? E esse planeta está em processo de regeneração. O que significa que eu não vou reencarnar aqui, eu vou reencarnar em outro planeta de prova e expiação, porque a Terra vai deixar de ser um planeta de prova e expiação. E aí o nosso compromisso como espíritas e cristãos aumenta. Nosso compromisso é maior. É muito maior, porque a gente já tem esse acesso, já tem esse conhecimento, temos acesso. Eu digo o seguinte, se esse planeta é um planeta de prova, nós espíritas fazemos a prova com um livro aberto na mão, né? O Evangelho, né? O Espiritismo, o livro dos Espíritos, o Céu e o Inferno. Não é verdade? A gente já leva isso na mão. E aí, existe um outro que está ficando tão velho quanto a minha Bíblia, mas é mais novo, que é o Céu e o Inferno, que é justiça divina, céu e inferno, justiça divina pela luz do Espiritismo. O bem e o mal que fazemos decorrem das qualidades que possuímos. Não fazer o bem quando podemos é, portanto, o resultado de uma imperfeição. Se toda imperfeição é fonte de sofrimento, o espírito deve sofrer, não somente pelo mal que fez, como pelo bem que deixou de fazer na vida na Terra. Então a gente não pode ficar estacionado. Ah, William, olha o negócio seguinte, eu não faço mal para ninguém, mas também não faço bem. Eu também não faço bem. Não dá mais para a gente ficar nessa. Já saímos dessa parte. Temos que virar essa página. Já tem que pensar em fazer o bem no dia a dia. Não dá mais. Tem que socorrer as pessoas. Nós somos cristãos, somos espíritas. Bem, mas aí acontece o seguinte. Quando a gente erra, sabendo que não está errando, nós estamos... que não sabia, porque a gente erra. Essa semana, uns dias atrás, eu tive um grande amigo meu, que é meu parente,
eu tive na casa dele, não deixou entrar. Aí, não vou entrar, nunca deixou entrar. No dia seguinte, eu liguei para ele e falei, você me desculpa. Você pode me atender, entender o telefone? Você me desculpa, mas se eu fiz alguma coisa errada para você, eu te peço desculpa, perdão, porque eu não sei nem onde é que eu errei, mas já me perdoa, já vamos botar na conta, vamos sentar, porque eu não sei o que eu fiz com você. Eu sou imperfeito. Aí ele, não, vem aqui, vem almoçar comigo. Aí fui almoçar com ele, passamos 2 dias juntos, felizes e tal. E quando me despedi dele, falei, de qualquer forma, eu não sei nem o que eu te fiz, mas me desculpa, me perdoa. Eu fiz alguma coisa para ele, não atendi o telefone, alguma coisa eu fiz, que criou nele uma expectativa que eu não pude fazer pela minha imperfeição. De alguma forma, eu estava com algum trabalho, alguma coisa, não pude socorrer de algum processo. E aquilo magoou ele, em relação à minha pessoa. Mas como eu sou chato, eu fui atrás dele, né? Não deixei, não pode, tem que ir atrás, não pode, né? Ficar também, né? Tá pensando o quê? Também não entro mais aí não. É assim também, né? Não vou, né? Não pode. A gente não pode ser assim. Porque quando a gente erra sem saber que está errando, a gente está no mecanismo do erro. Só isso. Quando a gente erra sabendo que está errado, estamos indo do mal. Aí a gente já entra no mal. Mecanismo do mal. A gente já começa a entrar nisso. O perdão, como eu disse, ele libera, mas ele não limpa. E aí vamos fazer o seguinte, vamos falar um pouquinho quando a gente ocorre um ofendido, a pessoa ofendida. Quando a pessoa é ofendida, né? Eu ofendo a pessoa, o ofendido. O ofendido. Ele pode o quê? Ele pode perdoar, perdoa ou não perdoa. Tá certo? Perdoa ou não perdoa. Não dá. Não dá porque eu estou muito magoado. Primeira parte do... Olha só, eu não estou falando da pessoa que ofendeu, não. Eu estou falando do ofendido, hein? O ofendido, a pessoa que foi você que foi ofendida. Você aí. Uma vez eu vi um canal de madrugada, eu cheguei tarde, estava meio agitado, sem sono, e eu não tinha TV a cabo, era canal aberto. Aí só tinha um programa religioso, e eu fiquei vendo aquilo, né? Aí o cara falou assim para mim, você, filha, comigo. Você que sofre, eu sofro. Você que tem um problema, eu tenho um problema. Tudo que ele falava, eu disse, deixa eu tirar esse negócio não vai dar certo, não. É psicologia de massa, né? Então, eu não quero usar essa psicologia aqui. Vai chamar a atenção, acordar quem está dormindo. É você aí, ó, que foi ofendido. É você que foi ofendido. Você que está chorando aí, ó, clamando justiça pelas bem-aventuranças. Será que você precisa disso? Então, quando você não perdoa, você começa no primeiro estágio, que é a mágoa. Não, magoado, Vicente, gostando do Vicente, não sei, acho que ele pisou na bola, não, estou meio magoado com ele, etc. e tal. Se parar na mágoa, 10, se livrou, perdoou. Quando você não para na mágoa, você vai aprofundar, porque isso vem no dia a dia, né? Aí eu vou encontrando, o outro aí fala, rapaz, sabe o que o Vicente fez comigo? Vou te contar, vem cá que eu vou te contar o que o Vicente fez comigo. Aí vai aprofundando. Quando você aprofunda, você começa a ter o quê? Pula para quê? Para o ressentimento. Agora eu estou ressentido. Agora já não é mais. Agora, sabe o que é? Eu olho para o Vicente, aquele bolo aqui na garganta, não desce. Não quero o mal dele, não, mas não desce. Eu estou ressentido. A coisa já começa a piorar, né? E eu vou falando para as pessoas, né? Cada um que passa fala, e aquele, como é que tá? Não, Vicente, não fala dele, não desce. Não é assim? É assim, a gente vai ressentido. Você permite que eu use você, Vicente? Você permite? Dá autorização pública? É meu amigo, porque eu estou falando dele, tá, gente? Aí a mágoa está aprofundada. Se isso não se resolver nesse ponto, a coisa vai aprofundar, já vai para a revolta. Não. A revolta. Aí já estou revoltado. A coisa já aprofundou. Tá difícil, a coisa tá difícil. Não pode nem olhar para a cara dele. Olha, Deus está vendo. Eu não desejo mal, não, mas Deus está vendo. Uma vez, eu já contei isso aqui, eu vou contar de novo, quem não ouviu. Eu sou viciado em café.
tomo café e tal. Hoje tomei muito café, até a Linda me ofereceu um cafezinho, eu tomei tanto café hoje que eu nem quero mais. Eu sou viciado em café. Em café expresso, então, conheço tudo que é cafeteria. Aí eu fui tomar um café. E nem sempre eu tenho dinheiro, porque eu habituei a pagar tudo com cartão de débito. Então eu não ando com dinheiro em papel. Aí eu não tinha dinheiro, eu só tinha uma nota. A moça não aceita cartão. E eu tinha uma nota de R$ 50. Quanto é que é o café, a moça? R$ 4. Eu falei, poxa, a senhora troca uma nota de 50? Não vou fazer ela bater no quiosque, coitadinha, porque vai sair do bolso dela, né? Eu perguntei, você troca? Ela troca, sim, senhor. Aí eu paguei, ela me deu o troco todo em moeda. Aí eu olhei aquilo. Eu olhei para... Não, ela perguntou se eu trocava, ela troca. Aí eu falei assim para ela, ó, tudo posso naquele que me fortalece. O Senhor é minha força e meu cântico, porque Ele me salvou. Falei para ela. Na tenda dos justos, a voz de júbilo e de salvação, pois a destra do Senhor faz proeza, a destra do Senhor se eleva. Não morrerei, antes viverei e contarei todas as obras do Senhor. Aí ela falou assim, meu senhor, me dá isso aqui, eu vou lá. E saiu, foi embora e foi trocar a nota. Eu falei, é brincadeira. A moça era evangélica. Aí ela achou que era praga minha. Eu falei, calma. Aí meu filho que estava do lado falou assim, pai, cala a boca, pai. Mania de falar, mania que você tem de falar, morre de vergonha. O Chicão morre de vergonha comigo. Fala, para, não começa. Não começa. Eu vou falando. E sai, rapaz, mas sai sem que. Sai. Né? Não sou perfeito, né? Aí eu falei, não, minha filha, eu estava brincando com você. Ela me deu tudo em nota, direitinho, bacaninha. Achou que era praga que eu estava soltando nela. Mas isso é coisa lá da escola dominical. Só tem um salmo para ela, ela ficou na mente, né? Na nossa memória, né? Bem, e aí? Aí eu já estou atrelado no mal. O mal já começa a se atrelar à minha pessoa, porque eu estou revoltado com aquela pessoa. Ela me fez o mal. E aí o que acontece? Isso vai aprofundar para quê? Para o ódio. Aí é ódio. Aí a coisa tá braba. Presta atenção, eu estou falando de quem, gente? Estou falando do ofendido, a vítima. Isso aqui acontece com a vítima, você que não perdoou. Tem livro, o valor terapêutico do perdão. Hoje a ciência já estuda, os neurologistas, a neurociência já fala que o perdão cura doenças, evita que o cara fique doente. Já estamos estudando isso, a ciência vem isso aí. Porque o espiritismo cristão, ou kardecista, como muitos chamam, ele é um pedaço filosofia, um pedaço ciência e um pedaço religião. Então a gente anda para a passo com a ciência. Kardec disse, se um dia a ciência disser que eu estou errado, fiquem com a ciência. A gente anda junto, a gente não vai renegar nada. E está aí a ciência dizendo isso, olha, falou terapeuta, e André Luiz já fala isso há quanto tempo do perdão, Emmanuel fala do perdão, Jesus falava do perdão, porque ele mandava a gente perdoar. Médico dos médicos. Era Jesus, é Jesus. Então, quando tinha do mal, aí a coisa fica feia, a pessoa já extrapola. E esse cara é o chato. Aí, olha só, a vítima virou um chato. Não é? Porque a coisa já aconteceu há 6 meses atrás. Ele continua com ódio, falando aquilo, falando da pessoa, ele vai se impregnando com aquilo. É aquela pessoa que você encontra na rua e fala que assim, ia lá o fulano, tudo bem, ele vai falar do Vicente de novo, vamos embora. Eu não aguento mais ele falar mal do Vicente, vamos embora, ele vai embora. Atravessa a rua, né? A gente troca de lugar, porque é o chato. O cara só fala daquilo. Eu quero te falar da minha irmã, o meu irmão, a minha mãe, a minha avó, meu primo, meu chefe, a minha mulher. Mulher é brabo, mas meu marido. Mulher e marido é brabo, né? Uma vez eu tenho 28 anos de casado com a mesma mulher. É só um detalhe, né? Porque, vírgula, com a mesma mulher. Porque, pode estar casado há 28 anos, está na 6ª mulher, mas não é nada. O cara sempre teve casado. 55, ganhou, né? Com a mesma mulher também. Bem, mas você sabe que, sabe qual é a diferença de um retrato feliz? É o espaço entre uma briga e outra. A gente vai se atrelar, nós somos casados, são espíritos diferentes, formação diferente, pensamento diferente, visão diferente, foco, é natural que a gente vá. Né? A gente vai se polindo no dia a dia, vai dar, tem que dar. Aí um dia eu estava chateado com a minha mulher, alguma coisa não muito importante, aí eu liguei para um grande amigo meu, que trabalhava no Hospital Barradó, aí eu falei com ele, pô Chico, vamos tomar uma sopa ali na Muqueca do Gordo, ali em frente ali, do lado da SEDAI, ali na Ayrton Senna, no fundo vem...
No mercado produtor, isso aí. Não, porque ali tem uma sopa, era inverno, vamos tomar sopa pra gente ir para casa. Ah, tá. Aí paramos lá, como paramos, tal, pedimos uma sopa, aí ele chegou, começou a falar da mulher dele, tudo que eu ia falar da minha. Me passou a perna. Aí eu comecei a rir, né? Aí ele se ofendeu, eu falei, vem cá, eu tô desabafando contigo, tu tá rindo? Eu falei, eu ia falar a mesma coisa da Vera, esquece, vamos tomar sopa, mas vamos mudar de assunto. Não adianta, não adianta. As queixas eram as mesmas, porque é normal, e as mulheres têm as mesmas queixas nossas. Então, se a gente levar isso ao pé da letra, a gente vai caindo nisso aqui, ó. Mágoa, ressentimento, né? Quem é casado sabe, né? Existe uma frase que é terrível, né, para o marido, né? Não notou nada? Não notou nada? Aí tu fala, meu Deus do céu, o cabelo é ruim, emagreceu, trocou de roupa, comprou uma planta nova. Porque a mulher não pode ver um cantinho que mete uma planta, né? Aí fala, tem uma planta nova dentro de casa, trocou o móvel, pintou o cabelo, não sei. Melhor não chutar. Essa frase deve ser proibida para casal. Não notou nada, é briga. Não nota nada em mim mesmo, não chama atenção, tudo que eu faço não tem valor, aí vai embora. Eu falo para o pessoal que vai casar, eu falo, não casa. Eu falo, não casa. Quando namora, os bichos é tudo pequenininho, né? Quando casa, os bichos crescem, fica enorme. Reparou? Quando namora é assim, minha pombinha, meu gatinho. Casa! Casa! Sua burra, sua ânsia, seu tiranossauro Rex, vai crescendo, os bichos vão crescendo, vão ficando enormes. Aí vem, ó, mágoa, ressentimento, revolta, ódio. Não é assim? É assim. É assim. É assim. É assim. Eu falo isso. Agora, existia uma irmã que ela tinha um marido que batia nela. Ela trabalhava, ela era espírita, e ela costurava para fora, né? Não tem mais isso. Naquela época tinha. E o marido batia, bebia, enfim. E ela, eu vou levar esse casamento até o fim. Eu vou levar. Levou e desencarnou. Colocar a vida. Quando vem um projeto reencarnatório para ela, não, tô ok, olha, você vai casar com fulano de não. Com fulano não, peraí. O cara me bateu, eu tomava o dinheiro, bebia, fedia. Eu dormia com um camarada ali, levei até o fim de novo. De novo. Mas por que? Faltou uma coisa, amar. Você não amou, você tolerou o camarada. Às vezes, vale a pena você amar separado que odiar junto. Você está ali na cama e fala, miserável, desgraçado, miserável, desgraçado, miserável, desgraçado. Não é assim? Não é assim? Não é assim? E às vezes você pode amar separado a pessoa, então você vai lá e socorre a pessoa, ampara a pessoa, ajuda a pessoa. Você está amando. Né? Eu tenho um casal de amigos judeus que eles se separaram, são muito bem-sucedidos, e se separaram depois de 50 anos de casado, 40 e muitos. Separaram. Casal de médicos, os filhos são médicos, o caso separou. Continuam amigos. E isso não está na internet não, tá? Eles são espíritos, apesar de judeus, mas o rabino não sabe. Não posso falar o nome, né? Não posso falar o nome, o rabino não sabe. E aí foi muito engraçado, eu estava um dia no consultório dele, batendo um papo, eu falando, né? Tal, e lá todo mundo é judeu. Empregado, acho que da faxineira, todo mundo é judeu. Aí eu falando, não, rapaz, naquela empresa, eu fui ofendido, nem te ofendi também, mas aquela diretora daquela companhia, não vou dizer da companhia também, companhia famosa, ela estava, também, já me humilhou também. Mas a empáfia dela, rapaz, eu falei para ele, eu sou espírita, eu acredito, tenho certeza na vida após a morte. Essa moça dessa companhia, ela acha que não tem vida fora dessa empresa, que tem gente que trabalha numa empresa, acha que a empresa é tudo, né? Fora da empresa não tem vida, né? Se perde emprego, tem depressão. Se tem um emprego, humilha todo mundo, porque a companhia é tudo para a vida dele, né? Acha que não tem vida fora dali, né?
Aí ele regalou o olho para mim assim e tal, botou o pessoal que estava na sala para fora e trancou a sala comigo. Ih, que isso? Eu falei, não, deixa eu falar uma coisa para você, o que é? Você é espírita? Eu falei, sou. Ele, eu também. Você não é judeu? Psh, o rabino não pode saber. E esse casal, infelizmente, se separaram. E eles se separaram, e aí a espiritualidade, eles são na mesma casa espírita, na casa espírita, e aí uma espiritualidade mandou uma carta para eles, que eles estão nessa brincadeira de casar e separar há 500 anos. Não conseguem ficar casados. 500 anos. E falou, ó, vocês vão voltar de novo. Está te preparando. Estão super amigos, mas não estão casados. Vão amenizando o problema. Então, essas coisas, essas mágoas, esse ressentimento, essa revolta, esse ódio, é fruto de quê? Do nosso orgulho, da nossa vaidade. É isso? Orgulho e vaidade. E isso vai levando o quê? Vai levando a gente ao quê? A metabolizar o quê? Fluido deletério. Metaboliza o fluido deletério. E aí, para quem eu não vou complicar, tem que fazer o curso Livro dos Espíritos, mas nós temos um corpo material, que todo mundo vê, o espírito, que é um fluido, e o perispírito, que vai juntar molécula a molécula, o espírito ao corpo material. Se o corpo material tem uma vesícula, no perispírito tem vesícula, no espírito não. Ok? Ele vai juntar molécula a molécula. Quando a doença está no corpo, ok. Não passa para o perispírito. Quando você desencarna bem. Quando você passa, você começa a fazer metabolismo de fluido deletério, você vai lesando o centro de força do perispírito. E vai adoecer. Como é que é? É. Quer dizer, o camarada me ofende e eu ainda fico doente? É. Você ficou doente por tua causa. Por sua única e exclusiva causa. E você que é espírita não pode entrar nesse vício. A gente não pode entrar nesse círculo vicioso. A gente tem que cortar esse vício. É o nosso compromisso. Eu estou aqui no ofendido. O cara que te ofendeu, foi embora. E você está ali atrelado ao mal. E aí o que acontece? A criatura, ela vai virando o quê? Um vaso de lama. Um vaso de lama que vai transbordando. A lama transborda. Ele vai entrando naquilo. Aí transborda para quê? Para antipatia. Vai ficando um cara antipático. Antipático. Chato, antipático. É chato. Tristeza, uma pessoa triste, aquele olhar triste. Está sempre triste. Tristeza, amargura. Ali está piorando que o tempo está acabando. Solidão. Chama o farmacêutico que ele lê o que eu escrevi depois. Antipatia, tristeza, amargura e solidão. Vai ficando só. Vai ser uma pessoa solitária. Ninguém aguenta ficar do lado do mala. E aí, você é o mala? Você é o mala da família? A gente acha que é o outro, né? Eu não gosto de falar mal de religião nenhuma. Com 40 anos que eu fui conhecer padre. Ter alguma... Que até então, nunca fui católico. Tive aí um amigo frei. Depois, por questões de trabalho, nos afastamos. Muito amigo pastor, muito judeu, muito rabino. Conheço muita gente dessas... E eu não gosto de falar mal de religião nenhuma. Eu gosto de falar mal de espírita. Porque roupa suja a gente lava em casa, é com a gente, ó. A gente tem que lavar nossa roupa suja. E você, o que você está fazendo no dia a dia? Você está lá ou você está ficando antipático, triste, amargurado, sozinho? Porque você não tem fé no futuro. Você não tem fé na vida eterna. Você não tem fé que a vida continua. E aí o que acontece? Acontece que tudo isso é fruto do orgulho e da vaidade.
A vaidade, orgulho. Como é que fala assim comigo? Está pensando o quê? O que você está pensando? E aí isso aqui, eu vi numa aula de gestão empresarial, eu gosto muito de falar. Quem gosta muito é meu amigo ali, Samuel. O universo que nós vivemos, ele é uma mola que há 15 milhões de anos atrás, no Big Bang, expandiu. Está em expansão. A estrela que você está vendo hoje, ela emitiu a luz dela uns 4 anos atrás. Ela demora a luz chegar aqui para você enxergar. Então, se você estiver oferecendo a estrela para sua namorada, ela só vai receber daqui a 3, 4 anos. Não é agora. Essa é de outra. Essa estrela é de outra. Esse universo, que é um dos universos possíveis. Já se estuda mais de universo. Mais de um. Esse é um que a gente conhece. Mais ou menos. E um dos possíveis. Podem ter outros. Esse universo, cada pontinho desse aqui, gente, é uma galáxia. Uma galáxia. São 200 bilhões de galáxias. 200 bilhões. Uma dessas galáxias aqui, ó, é a nossa. Chamada Via Láctea. Ok? Ok, já vou falar Via Láctea. A Via Láctea, ela tem 100 bilhões de estrelas. 100 bilhões de estrelas. Uma dessas estrelas, uma estrela de quinta grandeza, chamada estrela anã, é o Sol. O Sol é uma estrela muquirana. De quinta grandeza. Muquirana. É o Sol. Em volta do Sol, giram alguns planetas. Um desses planetinhas chama-se Terra. Terra, planeta Terra. O planeta Terra tem vida, pelo menos que a gente tenha consciência provada cientificamente. Vida. Dessa tem 30 milhões de espécies. Dessas 30, só 3 milhões. 3 milhões foram catalogadas. Dessas 3 milhões de espécies, existe uma espécie chamada Homo sapiens. A mulher sapiens não existe. Antes que alguém pergunte, né? Homo sapiens. Que somos nós, os seres humanos. Que hoje em dia, aproximadamente 6,5 bilhões de homens e mulheres no nosso planeta. Um desses 6,5 bilhões de habitantes, um desses caras aqui é você. Ó. Esse cara é você. Prazer. Aí veja bem, você é um indivíduo entre 6,5 bilhões de indivíduos de uma espécie entre 3 milhões de espécies classificadas, das 30 milhões possíveis, que moram num planetinha que gira em torno de uma estrelinha, dentro de 100 bilhões de estrelas, numa galáxia, 200 bilhões, no universo, 200 bilhões de galáxias. E você acha que você é alguma coisa? Você não é nada, cara. Você é isso aqui, ó. Eu estou falando é com você aqui, ó. É com esse cara aqui, ó. Esse é o cara, é você que está aí. E você acha que você é alguma coisa, você é melhor que os outros. Não é isso? Tem gente que vem na casa espírita, frequenta, fica doente, ele fica com bronca de Deus. Que espírito é esse? Mas eu vou morrer com educação, dizia Emmanuel, né? Morrer com educação. Nós vamos desencarnar e o espírito é eterno. Não vamos falar isso por aí, no ponto de onde. Vamos pensar que a gente é maluco, né? Olha onde você fala essas coisas. Ah, graças a Deus, fulano desencarnou, graças a Deus e tal. Fala, nossa, matou a mãe. Cuidado onde a gente vai falar essas coisas, né? Nem todo mundo está preparado. Jesus dizia, quem tenha olhos para ver e ouvidos para ouvir. Nem todo mundo está preparado para isso. Mas você, além de estar preparado,
você tem que dar o teu testemunho, o teu testemunho. Como espírita, tem que aguentar o tranco. Senão você não estaria na doutrina. É isso? Bem, tudo isso aqui é fruto do orgulho da vaidade. Você acha que você é alguma coisa na vida. E é isso aí, não é. Você é mais um entre bilhões. Então, quem não é ofendido, não perdoa, ele vai se escravizando no mal. Virou escravo do mal. É um cara antipático e não adianta perdoar da boca para fora. Tem que perdoar de verdade, porque o perdão te liberta. Ele não te limpa, mas ele te liberta. Então é importante você perdoar. Né? O camarada que foi perdoado, ele foi libertado, mas ele não está limpo. A receita para a gente sair desse processo, a dona Laura, no livro Nosso Lar, ela fala, você tem que mover e remover. Mover e remover. Quem é do século XV como eu, lembra que antigamente a gente encerava a casa. Eu ainda peguei enceradeira, meu pai pegou escovão. Tinha que encerar a casa, né, pessoal? Mais jovem não sabe o que é isso, mas tinha que encerar. Com o tempo, o móvel não saía, isso formava uma crosta, que você empurrava, o móvel, mas não saía nem a pau, saía dali. Aí a gente tinha que dar um tranco, pá! Aí ele mexia e você empurrava. Lembra disso? Você tem que dar, eu chamo de freio de acomodação. Você freia, aí o ônibus acomoda o pessoal, aí pode entrar mais gente, né? É o freio de acomodação. Tem que dar um trauma. Tem que mover para remover. Se você ficar parado, estacionado, não vai remover. Remover o quê? Remover todo o mal que está dentro de você. E aí como é que você faz isso? Você vai fazer com o quê? Como é que é esse processo? Bem, Alfredo, o marido de Ismália, ele dava uma receita para isso. André Luiz. Eu vou dar a receita aqui, tá? A gente faz a prova com livro, né? Com cola, né? Então ele fala, ó, vai lá e reconcilia. Reconciliação. Entendimento. É entender o problema do outro. É entender que o outro é imperfeito. Igual a você. Compaixão, piedade. Você sabe o que é compaixão? Paixão é sofrimento, tá, gente? Paixão de Cristo, na Semana Santa, é o sofrimento de Cristo. Compaixão é com sofrimento, é sofrer igual o camarada. Piedade é um negócio meio soberbo. Compaixão é você vai lá abraçar o camarada que está sofrendo, você está sofrendo com ele. Compaixão. Tá? Caridade, a caridade, fora da caridade, já dizia Kardec, não há salvação. Mas antes de Jesus, eu vou voltar para Isaías. Isaías 10. Quem gosta disso é meu amigo Samuel. Você gosta de Isaías também, não gosta, Samuel? Olha só o que diz a Bíblia. E Jesus era um doutor da lei. Ele não veio mudar a lei, ele veio cumprir a lei. Lembra que Jesus disse isso? Eu comecei a minha palestra dessa forma. Para lembrar vocês. Perdão. É que eu não marquei aqui. Isaías 58:10. Está aqui. Olha só. Olha o que diz Isaías antes de Cristo, 58:10, mas no 400, 600 antes de Cristo. Se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas. E a tua escuridão será como o meio-dia. Se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial, cujas águas jamais faltarão. Perdão é caridade. Caridade. Já dizia Isaías. Caridade. Caridade para se libertar disso. Não tem saída. E a casa espírita, todas as casas espíritas, são ferramentas para isso.
Não falta aqui local para você fazer caridade. Não falta aqui trabalho. Qualquer trabalho. Cada um pode fazer algum tipo de trabalho. É caridade. Simpatia. E fraternidade. Tem que entender que o ofensor é teu irmão. Isso é fraternidade. Entender que o ofensor é teu irmão. O Emmanuel diz que Deus criou o livre-arbítrio, nós criamos a fatalidade. A gente vai para a fatalidade, isso aqui é uma fatalidade. Eu criei a fatalidade, ela não existia. Deus criou o livre-arbítrio, eu perdoo ou não perdoo, mas eu criei a fatalidade. A mágoa, o ressentimento, a revolta e o ódio. Eu criei. Não foi Deus, fui eu, no meu livre-arbítrio. O ofensor não, o ofensor agrediu e foi embora a posição dele. O Espírito disse que o camarada que ofendeu, ele começa a ter o quê? Ele tem a posição de quê? Do remorso. Rapaz, que mancada que eu dei. Devia ter feito aquilo. Mancada. O que é o remorso? André Luiz fala que remorso é a consciência que clama. Consciência que clama. Ou seja, não devia ter feito aquilo, né? O arrependimento é o reconhecimento. Aí o cara do remorso, ele se arrepende. Arrependimento. Ele já começa a fazer o quê? Reconhece o erro dele. Eu errei. Aí ele começa a sofrer. Aí ele sofre. Que é a expiação. O que é expiar? Expiar é pagar pena, é sofrer. Ele sofre. E depois, o que vem? Vem o quê? Vem a reparação. Que é o restabelecimento do amor. O mal está na faixa do desamor. E eu tenho que reparar o erro. Vai lá e repara. Corre. Disse Jesus, vá, reconcilia-te com o teu inimigo, enquanto ambos estão a caminho e antes que seja tarde. De tarde, conversando com o Gilberto pelo telefone, ele soltou uma trovinha para mim, lá Martini Babo. Cara, escreve para mim, que eu não vou gravar isso de cor. Ele escreveu para mim. Perdoa. Ódios passados, reencarnação traz de sobra. Eu já vi muita galinha chocando ovo de cobra. Eu conheço muita gente que fala, eu não vou com a cara do meu pai. Eu não vou com a cara da minha mãe. Eu não vou, aquele meu filho. Muito. É isso aí, são espíritos. Você entender que você é espírito, você já começa, que tem alguma coisa aí que eu tenho que resgatar com esse espírito. Você começa a entender que eu sou espírito. Se eu achar que essa encarnação é única, que Deus me fez na hora da concepção, primeira coisa, vocês sabem como é que se dá a concepção? É um óvulo e um espermatozoide. Quando esses dois se juntam, nasce um bebê, vai nascer um bebê, uma mórula, até fazer um feto. Você sabe qual é a estatística disso aqui acontecer e dar um neném? 42%. Isso é medicina, tá? 58% de chance da pessoa não engravidar. A chance de não engravidar é de 58%. É maior do que a de engravidar. Aí vem o espírito aqui e faz assim, entra aqui logo, vai. Entra ali. Aí faz entrar. Engravidar é difícil pra caramba. É com você, porque o meu bisavô dizia oi pra minha avó, nascia 9 meses depois. É o compromisso desse casal, botar filho no mundo. Alguns deles vieram para ter essa fertilidade toda. Mas essa aqui é uma estatística. E quando aquele neném vem para você, ele não foi criado naquele momento. Aquele corpinho foi, mas o espírito já é milenar. Porque se assim não fosse, que Deus é esse que faz o quê? Faz uma criança sem braço, com câncer, com leucemia, cega. Hein? Que Deus é esse? Errou a forma? Deus é perfeito, não vai errar a forma. Não, é que aquele espírito precisa daquele tipo de corpo. Ele precisa, e muitas vezes pede. E muitas vezes esses irmãozinhos que nascem com esses defeitos, a maioria não é expiação. É prova.
Muitos são espíritos superiores que vêm nessa condição para espiar, para dar um salto. Para dar um salto evolutivo. Nós é que somos dignos de pena, muitas vezes não eles. Somos nós ainda, que ainda estamos achando que a gente é alguma coisa nesse universo ali que eu apaguei agora há pouco. Né? O corpo, ele é o filtro das impurezas do espírito. Então, é muito comum. Quem viu o filme Nosso Lar? O pessoal viu? Viu o Nosso Lar? Viu, né? Não viu o Nosso Lar? Eu vou chamar aqui, reveja, tá? Duas passagens. A primeira passagem é quando ele vai. Primeiro, quando ele desencarna. Você lembra que ele vai para um hospital? Você lembra que ele recebe o passe, que ele estava com uma lesão na barriga? Gente, espírito não tem barriga. Graças a Deus. Não tem barriga. Não tem. Não tem barriga. E por que mostraram aquilo? Então, como é que mostra aquilo? É o perispírito. É a lesão do perispírito que ele tinha. E o perispírito arde, dói. Porque tem componente da vesícula. A doença passou para o perispírito. A doença do corpo foi perispírito. Ela saiu do perispírito. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8. Hoje eu estou inspirado, hein? Lembrei aqui agora. Capítulo 8. Deixa eu achar o capítulo 8 aqui. Capítulo 5. 6, 7, 8. E tem 20, se não me engano. 20. Está aqui. As pessoas... Isso aqui é uma prece no Evangelho. No capítulo 8, item 20. Leiam em casa. Quem tem uma aflição, uma doença, então ele ensina assim para a gente, ó. Os Espíritos nos ensinam o seguinte: faz uma prece da seguinte forma, para que a doença não vá para o perispírito, não vá para a alma. E diz assim, ó: meu Pai, cura-me, mas faze que minha alma enferma se cure antes. Cura-me, mas faze que minha alma enferma se cure antes que o meu corpo, que a minha carne seja castigada, se necessário, para que a minha alma se eleve ao teu seio com a brancura que possuía quando a criaste. Aqui é o Evangelho, Kardec, Jesus. Por que diz isso? Porque a gente não pagar a doença, sofrer com aquela doença, e essa doença passa para o perispírito. Quando você desencarna, você vai sentir dor. Aí tem os hospital do espaço, vai ser amparado, vai ser doutrinado, vai ser tratado sobre aquela doença que está no perispírito. Então, por isso tem o bem sofrer e o mal sofrer. E Jesus diz, bem-aventurados os aflitos. Então, se a gente já sabe que hoje tem que ser bem-aventurados os aflitos, né, a gente tem que entender que as causas das nossas aflições ou são prova ou são expiação. A maior das aflições é o suicídio. É a maior delas. André Luiz, ele fala da consciência reflexa, que é o seguinte: um suicida, ele vai, conforme mais ou menos vai chegando a idade que ele se suicidou na última encarnação, ele começa a ter vontade de suicidar. Ele tem que trabalhar isso, ele tem que lutar contra isso, para não perder essa chance. A misericórdia de Deus é tanto que muitas vezes eles mandam para um possível suicida doenças, para que ele fique debilitado, ele não pratique suicídio. O cara perde uma perna, perde outra perna, perde um braço, tem um derrame, uma pressão alta, fica numa cama, acamado, para ele não cometer o suicídio. Porque ele começa a pensar naquilo. Isso é uma aflição grave e tem que ser tratada pelos médicos da Terra e pelo Espiritismo. Tem como a gente tratar isso, trabalhar isso muito bem trabalhar. Essa é uma aflição terrível que a gente tem que trabalhar isso. Porque o que acontece com esse aflito, esse espírito aflito? Ele está desesperado. O que é o desesperado? É sem esperança. Ele não tem fé no futuro. Ele não entendeu que a vida é eterna, que o espírito não morre, que o sofrimento não acaba, que tudo continua. E o perispírito dele vai doer quando ele desencarnar, porque ele cortou o laço antes do tempo.
Ele precisava ainda passar pelo corpo por mais tempo. E ele não conseguiu. E vai doer, vai arder. Né? Já dizia lá na Bíblia, vai arder e tal, enfim. Mas era a palavra que era dita na época para que a gente pudesse colocar isso. Existe uma passagem que eu gosto muito de falar, para encerrar. Tem mais um tempinho? Está acabando já? Não dá mais um tempinho? Até 10 horas não, o pessoal nunca mais vai ver minha palestra. E é o William, não vai não. Não vai não. Existia um paralítico, a amizade, o amor. Eu gosto dessa palavra, Evangelho de Marcos. Eu acabei de comprar o último que tinha ali embaixo. Comprei o último que tinha ali embaixo. Eu gosto muito de Marcos, Evangelho de Marcos. E Jesus estava em Cafarnaum. E aí tinham 4 amigos. Amigo, hein? Com compaixão do amigo paralítico, que era o 5º amigo. Um era paralítico. Numa cama. Nem fora da cama ele andava. Então, olha a compaixão de 4, a amizade pura e verdadeira, em Cafarnaum. Então, Jesus estava numa casa, em Cafarnaum, e aí o povo soube disso. Quando Jesus chegava, enchia de gente, né? Para ouvir Jesus. E para curar com Jesus, né? Então, Marcos, capítulo 2. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. E anunciava-lhe a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. E não podendo se aproximar dele, não conseguia chegar. Não dá para chegar em volta da casa, para entrar. Por causa da multidão, o que eles fizeram? Descobriram o eirado no ponto correspondente que Jesus estava. Eles olhavam, Jesus está naquele ponto ali, vamos entrar por cima. Aí tiraram o telhado e levantaram a cama, a maca, o enfermo e jogaram por cima. A fé dessas pessoas. É isso que está escrito aqui. A fé em Jesus. Jogaram o seu paralítico. Imagina a situação. Desce aí, segura aí, meu irmão, vai descendo. Ô Jesus, dá uma força. Mas foi assim. Vocês acham como é que foi? Tocou um hino, um anjinho desceu. Vocês acham que foi assim? Não foi. Claro que não foi. Deve ter caído, escorregou, caiu, pum, pum. Olha só. E não podendo aproximar de Jesus por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto onde estava Jesus e fazendo uma abertura, baixaram o leito que jazia o doente. Você acha que eles baixaram? Jogaram o cara lá. Vendo-lhes a fé, Jesus, os caras têm fé mesmo, né? Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Os teus pecados estão perdoados. Por quê? Ele nasceu paralítico por quê? Ele pecou em quê? Se ele nasceu paralítico? De outras vidas, vidas passadas. Eu estou te libertando. É isso que ele quis dizer. E eu perguntava isso para o pastor, ele não sabia me explicar. Como é que o cara pecou? O cara nasceu paralítico. Pô. Meu filho, dá licença. Aí, botava. Eu não fui expulso, foi meu avô, meu bisavô que fundou a igreja. Nós fomos expulsos da igreja. E quando me ensinou os 10 mandamentos, que ele disse que eu ia com o meu avô, a minha 3ª e 4ª geração, corri para casa da minha avó. O que meu avô fez? Como é que ele era? Eu não conheci. Aprontou muito? Eu vou pagar porque ele fez. Não é justo, isso não é justo. Pastor, meu filho, são os mistérios da fé. Isso não me... Aí eu conheci o seu Kardec, no Evangelho, que ele falou assim, troca a palavrinha geração por reencarnação. Aí quando você começa a conhecer sobre espírito, perispírito, né? Você sabe, antes da concepção, lá no namoro, já tem um espírito programado para aquele casal ter um filho. Começou a namorar, vai nascer daqueles 2 ali. Comprometido. Então, se eu fiz alguma coisa errada, a minha 1ª geração, a minha mulher está grávida, 2ª geração. Antes da criança nascer, já tem um espírito para aquele corpo. Eu não posso reencarnar com o meu filho, se eu morrer antes do parto. Eu só posso reencarnar naquela família para recuperar alguma coisa, resgatar, como neto ou bisneto. Na minha 3ª ou 4ª geração. Ok? Quando você começa a ver isso, eu falei, por que o pastor não me explicou isso? Né? É muito mais fácil, né? Me pouparia
Vamos voltar para Marcos. Então, vendo a fé, Jesus libertou. Mas alguns dos escribas estavam sentados ali e arrazoaram os seus corações. Por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecado, senão que é Deus? Eles criticavam Jesus. E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre essas coisas dos vossos corações? Qual é mais fácil dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levante, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibas que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar os pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E ele se curou. Quer dizer, isso é Jesus. Para terminar, eu vou encerrar agora. Eu vou encerrar com outro que eu gosto muito, que é Paulo. Paulo. Sabe por que eu gosto de Paulo? Porque se a gente fosse escrever essa Bíblia aqui na forma cronológica, Paulo seria primeiro, e não Mateus. Quem primeiro escreveu foi Paulo. Paulo é que começou a escrever, a dar instrução ao cristianismo. Por quê? Porque o cristianismo era uma religião de pobre, ignorante, sem instrução. Era uma religião de prática. Não era uma religião filosófica, não tinha uma base filosófica, não tinha uma instrução. Tá certo? Não tinha. E Paulo, que era culto, Paulo, que era estudado, Paulo, que era um judeu que sabia das coisas, quando teve com Jesus, a experiência dele com Jesus, Paulo começou a escrever as cartas. Não foi? E aí, eu estou achando aqui, achei Flamengo, vai mas Corinthians, eu não sei. Achei. E aí, o que acontece? Paulo começou a dar instrução. E foi uma briga danada entre os apóstolos, porque os discípulos de Jesus, a igreja de Pedro, a igreja de pobre, a igreja da prática, não tinha doutrina. Paulo veio criar a doutrina. Depois eles começaram a escrever, depois de Paulo. Chega um momento que as duas igrejas se fundem, de Paulo e de Pedro, que é o cristianismo que a gente conhece hoje, ok? Só para vocês entenderem. O amor é um dom supremo, porque só o amor é que perdoa. Só o amor desses 4 amigos que levaram o paralítico para estar com Jesus. Senão a gente não perdoa. E aí, ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé ao ponto de transportar montes, se eu não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se unfa e não se ensoberbece. Não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal e não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Desses 3, porém, o maior deles é o amor. Que Jesus esteja conosco. Esta jornada pelos caminhos da luz, querido Eurípides, apóstolo